Meu nome é Júlio. Recentemente fui testemunha de uma história macabra e singular. Dessas que estamos acostumados a ver apenas em filmes. No entanto, descobri que a realidade muitas vezes imita a ficção. Ou será que é a ficção que imita a realidade? Sinceramente, não tenho respostas e deixo para que o leitor tire suas próprias conclusões. Eis os fatos como ocorreram. Moro num pequeno conjunto residencial próximo ao centro da cidade. Meu apartamento é o de número 606, logo abaixo do apartamento do número 616, onde vivia a protagonista dessa história. Chamava-se Dona Agnes, uma senhora de 80 e poucos anos, tímida e reservada. Viúva, sem filhos, era vista poucas vezes fora de seu apartamento desde que o marido faleceu há cerca de um ano. Passava seus dias sozinha, sem receber visitas. Apesar da idade avançada, Dona Agnes era ágil e lúcida, sem muitas dificuldades para andar e realizar algumas tarefas domésticas, apesar de uma cifose que lhe deixava ligeiramente corcunda. Dona Agnes passava quase o tempo todo em seu apartamento e sua saída se limitava às compras no mercadinho perto da esquina. Às vezes ficava dias seguidos dentro de sua casa sem sair, o que levava os vizinhos a terem receio de que a solitária senhora pudesse, de uma hora para outra, ter algum mal súbito e acabar falecendo sem ninguém saber. Nas poucas vezes que tive a chance de vê-la pessoalmente, Dona Agnes me pareceu ser uma pessoa simpática, simples nas suas maneiras e de poucas palavras. Talvez seu jeito reservado e solitário se devesse à saudade e à falta que sentia do marido, com o qual foi casada por mais de 60 anos. Coisa muito rara hoje em dia. Fora isso, ela me parecia uma senhora como qualquer outra. Mas todos nós escondemos segredos, e muito em breve o segredo de Dona Agnes viria à tona, acabando por envolver a mim e a todos os vizinhos do prédio. Tudo começou algumas semanas atrás. Era já tarde da noite e lembro que estava deitado em minha cama, naquele estado intermediário entre a vigília e o sono. Pela janela, a luz amarelada dos postes da rua penetrava no quarto, formando uma linha reta até a parede. Em certo momento comecei a escutar um som de passos vindos do andar de cima, do apartamento de Dona Agnes. Eram passos pesados e firmes que ressoavam pelo teto. Por um longo tempo fiquei a escutar aquele som monótono que parava por alguns segundos e logo depois recomeçava. Juntamente com o barulho dos passos, também dava para ouvir a voz da velha senhora como se estivesse conversando com alguém, embora eu não conseguisse discernir bem as palavras. Nisso se passaram 10, 20, 30 minutos e a Dona Agnes continuava a perambular por seu apartamento falando sozinha para as paredes, imaginava eu. Olhei as horas, 1h30 da manhã. Os ruídos continuaram por mais algum tempo, então cessaram subitamente. Finalmente a velha está com sono e vai dormir, pensei. E pelo resto daquela noite não houve mais barulhos estranhos vindos do andar de cima. Na manhã seguinte, ao encontrar-me com os vizinhos, alguns dentre eles comentavam acerca do estranho comportamento de Dona Agnes na noite anterior, principalmente dos barulhos estranhos. Percebi que eu não tinha sido o único incomodado com aquela ocorrência e, como era de se esperar, nesse momento começaram as fofocas e boatos a respeito da saúde mental da viúva solitária, com alguns questionando se ela estaria realmente no mínimo das suas faculdades mentais plenas. Pelo resto daquele dia, ninguém viu Dona Agnes sair de seu apartamento, mas aquilo era considerado normal para alguém que já passou dias seguidos trancada dentro de casa. Apesar de minha forte curiosidade de saber o que estava acontecendo, deixei o assunto para lá. Seja o que for, o tempo há de esclarecer. Os dias foram passando, mas nem sinal da idosa viúva. Dona Agnes permanecia em seu apartamento trancada, e nenhum de nós sabia exatamente o motivo. Até que uma vizinha mais próxima, de nome Fátima, resolveu tomar uma atitude. Foi até o apartamento 616, deteve-se um momento e finalmente bateu na porta, rezando para que houvesse uma resposta do outro lado. Dona Agnes, sou eu, a Fátima, sua vizinha. Está tudo bem com a senhora? Sem resposta. Fátima pôde ouvir o barulho da televisão ligada e imaginou que Dona Agnes talvez não tivesse escutado o seu chamado.
Tentou novamente, levantando um pouco mais a voz. Oi, dona Agnes, a senhora está aí? Novamente não houve respostas, o que deixou a vizinha ainda mais aflita. Já ia começar a girar a maçaneta na intenção de abrir a porta, quando esta se abriu e ela pôde ver a figura corcunda e simpática de dona Agnes surgir bem na sua frente. A velhinha lhe abriu um sorriso, arregalando os olhinhos miúdos por detrás dos óculos. Oi, minha filha, desculpe, eu estava ocupada lá no meu quarto, mas o que você deseja? Nada não, eu só queria saber como a senhora estava. É que já faz um longo tempo que eu e os outros vizinhos não a vemos e já estávamos preocupados que tivesse acontecido alguma coisa, entende? Respondeu Fátima aliviada. Aconteceu algo sim, minha filha, e já faz um ano. Uma coisa que não deveria ter acontecido. Dona Agnes ficou em um breve momento em silêncio, olhando para trás como se procurasse alguma coisa. Mas não se preocupe, querida, eu estou bem. Quer entrar um pouco? Por favor, não repare na bagunça. Não, obrigada, eu tenho que ir fazer umas coisas, só queria saber como a senhora estava. Tenha um bom dia. Antes de sair, Fátima não pôde evitar de dar uma rápida bisbilhotada no apartamento da vizinha, reparando num terno preto em cima do sofá. Certamente pertencer ao marido de Dona Agnes, concluindo daí que ela estava organizando os pertences do falecido. Dona Agnes percebeu a curiosidade da vizinha. Bonito, né? Era do meu querido Rubens, que Deus o tenha em paz. Eu encontrei todo embolado dentro do guarda-roupa. O Rubens era todo desleixado com as suas roupas, acredita? Ah, entendo. Bom, mas eu tenho mesmo que ir. Se precisar de alguma coisa, pode falar comigo, moro aqui do lado, disse Fátima, finalmente saindo. Aquela visita de Fátima ao apartamento da vizinha serviu para tranquilizar a mim e aos demais vizinhos quanto ao repentino sumiço da dona Agnes, pois, apesar da solidão, aparentemente estava tudo bem com ela. Então, esquecemos o assunto por algum tempo. Nos dias que se seguiram, dona Agnes foi vista algumas vezes saindo do seu apartamento, mas apenas por breves períodos de tempo. Em uma dessas ocasiões, ao regressar, trazia consigo um grande saco, grosso e velho. Apesar da nítida dificuldade em carregar aquele peso, ela se recusava a deixar que alguém o ajudasse. O porteiro, ao se oferecer gentilmente para ajudá-la e perguntando o que tinha dentro do saco, recebeu uma resposta nada educada. Não é da sua conta? Sai daqui e me deixa em paz, seu moleque. Eu consigo levar isso até meu apartamento. Não preciso da sua ajuda nem de ninguém. Aquela foi a última vez que Dona Agnes foi vista fora do seu apartamento, e a partir daí, seu comportamento se tornou mais misterioso. Quem passava em frente à sua porta dizia, por exemplo, que podia ouvi-la novamente falando sozinha, como se estivesse com mais alguém em sua casa. Quanto a mim, ainda não tinha presenciado nada de anormal, com exceção do barulho de passos naquela madrugada. Isso durou até certa noite na semana passada. Nessa noite, em particular, chovia bastante, como se Deus tivesse enviado uma segunda versão do dilúvio bíblico. Eu estava deitado assistindo um filme, quando um trovão ensurdecedor acabou com toda a energia do lugar. Na escuridão, apenas se ouvia o retumbar furioso do vento e da chuva lá fora. Nessas condições, fechei meus olhos e, sem outra alternativa, tentei dormir. Mas apenas por um pouco tempo, pois fui acordado logo em seguida, não por outro trovão, mas sim por um barulho familiar que vinha do andar de cima, o barulho de passos. Lá estava novamente Dona Agnes com insônia, andando em ciclos em seu apartamento. Apesar do barulho da chuva, era possível ouvir nitidamente o som dos seus pés ressoando no andar de cima. Como se não fosse estranho o bastante, ainda pude ouvir a velha conversando sozinha e dessa vez podia-se distinguir as suas palavras. Mas foi então que tive a impressão de escutar algo que não esperava e confesso que aquilo me deixou assustado, pois o que ouvi foi uma outra voz, uma voz rouca e desconhecida. Levantei-me no mesmo instante da cama e fui em direção a um local em meu quarto onde podia-se ouvir melhor aquela conversa entre Dona Agnes e seu interlocutor misterioso. Ela parecia alegre e entusiasmada em suas palavras. Que saudade, meu querido! Eu fiz tudo isso para você, gostou? O seu velho terno agora está limpinho e arrumado. Arrumei a nossa cama e coloquei aquela roupa que você gostava. Podemos nos deitar agora? Está na hora, já é tarde. Vem, eu te coloco na cama. Aquela conversa ficava cada vez mais estranha. Com quem ela falava? Apesar de assustado, minha curiosidade foi maior e continuei a tentar escutar.
Mesmo sabendo que a falta de educação é ouvir a conversa alheia, mas Dona Agnes permaneceu calada por um breve momento e então continuou. Pronto, está confortável assim? Sim. A outra voz respondeu. Sim, não foi uma alucinação auditiva, nem minha imaginação, não restava dúvidas. Havia outra pessoa com Dona Agnes naquela noite escura e tempestuosa. Minha intuição já me dizia quem poderia ser essa pessoa, mas minha mente racional se recusava a acreditar. Não poderia ser verdade. Aquilo não era possível. Depois desse breve diálogo, apenas o barulho da chuva se ouvia e o apartamento de Dona Agnes voltou a ficar em silêncio. Ainda fiquei esperando alguma coisa acontecer, algum novo barulho estranho, mas foi em vão. Voltei para a cama e pouco tempo depois levei um susto quando vi a TV ligar sozinha, revelando que a energia havia voltado. Adormeci ainda pensando de quem poderia ser aquela misteriosa segunda voz que respondera a Dona Agnes momentos antes. Aquela foi a última vez que ouvi a voz de Dona Agnes. Pelos próximos dias ela não saiu mais do seu pequeno apartamento. Nem eu e nem os vizinhos mais próximos voltamos a ouvir seus passos tarde da noite ou escutar alguma conversa estranha em seu apartamento. Tudo era apenas um sepulcral silêncio. Certo dia, ao encontrar-me com Fátima, resolvi lhe contar sobre as coisas que ouvi naquela noite de tempestade, inclusive sobre a voz desconhecida. Para minha surpresa, ela também tinha ouvido algo parecido naquela mesma noite. A cada dia que passava, o mistério do estranho caso de Dona Agnes só aumentava. Mais e mais dias se passavam, sem nenhum sinal da velha senhora, e mais uma vez aquela sensação de que havia algo errado tomou conta de mim e dos vizinhos. A situação chegou a tal ponto que tivemos que intervir. Nos reunimos e fomos até o apartamento da viúva. Éramos em torno de 7 vizinhos, com Fátima tomando a frente. Chegando até a porta, ela falou: Dona Agnes, sou eu, Fátima, e mais algumas pessoas. A senhora está aí? Já faz muito tempo que não a vemos. Dona Agnes. Mas Dona Agnes não respondeu. Esperamos algum tempo e nada dela abrir a porta e nos dar alguma satisfação. Fátima novamente bateu na porta várias vezes, chamou-a e novamente não houve respostas, apenas um silêncio mortal. Um dos vizinhos, já impaciente, se aproximou da porta e começou a empurrá-la, mas estava trancada. Então, deu um forte pontapé, terminando por arrombar a porta. Naquele mesmo instante, um fedor terrível nos atingiu em cheio. O apartamento inteiro estava impregnado pelo forte cheiro que fez um dos vizinhos vomitar ali mesmo. Apesar disso, com os narizes e bocas cobertos, entramos à casa de Dona Agnes à sua procura, mas nenhum sinal dela. Porém, ao nos aproximarmos do seu quarto, sentimos o fedor ficar ainda mais forte. Alguém abriu a porta lentamente e o que vimos lá dentro foi uma cena macabra que vai ficar para sempre gravada em nossas memórias. Deitada na cama estava Dona Agnes, morta já há alguns dias. Ao lado de um esqueleto vestido de terno, eram os restos mortais de Rubens, o marido morto. Naquele momento ficou claro para mim e para todos com quem Dona Agnes vinha conversando todas essas noites. Parece que existem amores que nem mesmo a morte consegue separar. Descanse em paz, Dona Agnes.